Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Juliana. Sejam muito bem-vindos ao Frequência Jurídica, um espaço para compreender melhor o direito de forma leve, prática e aplicada ao mundo real dos negócios. Hoje, contaremos com as ilustres presenças dos alunos do 5º período da UENG, Liliane Carvalhais, Marta Cristina e Gustavo Micaela, para falarmos e debatermos sobre um tema essencial: os contratos empresariais. Os instrumentos jurídicos que, literalmente, fazem o mercado girar. É isso mesmo. Pode parecer exagero, mas sem contratos não há trocas, não há parcerias e não há crédito. O próprio capitalismo moderno deixaria de existir. Como disse Fábio Ulloa Coelho, um dos maiores nomes do direito empresarial brasileiro, o contrato é o principal instrumento jurídico da economia de mercado. Sem ele, não há empresa nem circulação de riquezas. Ao longo do episódio, vamos entender o que é um contrato empresarial e seus fundamentos jurídicos, os principais tipos, como compra, venda, colaboração e contratos bancários, e como esses instrumentos moldaram o desenvolvimento econômico global. O tópico que iremos abordar inicialmente é a teoria geral dos contratos empresariais. Para começar, o que é um contrato empresarial? Em termos simples, é um acordo de vontades entre os agentes econômicos, com o objetivo de gerar obrigações voltadas à atividade empresarial. É isso mesmo, Juliana, e é importante diferenciar do contrato civil. No contrato civil, as relações são pessoais. Já o contrato empresarial tem como foco o lucro, a circulação de bens e o fortalecimento da atividade econômica. Para entender quem pode firmar, precisamos falar sobre o conceito de empresário. De acordo com o artigo 966 do Código Civil, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. No contexto empresarial, os contratos são celebrados principalmente entre pessoas jurídicas, a forma mais comum, por exemplo, uma sociedade anônima ou uma limitada contratando outra para fornecimento de insumos. Temos também o empresário individual, a pessoa física que exerce a atividade de empresário, como um microempreendedor individual em certas situações, ou o empresário individual não equiparado ao MEI. Temos também empresas e pessoas físicas, por exemplo, um contrato de representação comercial ou de prestação de serviços entre uma empresa e um profissional autônomo. E também vamos ter empresas e órgãos públicos, em contratos administrativos de fornecimento, por exemplo. Mas quais são as exigências para se firmar um contrato? A base legal está no Código Civil, artigos 421 a 480, especialmente o artigo 421, que fala sobre a função social do contrato, e o artigo 422, que consagra a boa-fé objetiva. Mas, para um contrato ser válido ou eficaz no direito brasileiro, seja ele civil ou empresarial, é necessário que as partes cumpram as exigências básicas de todo o negócio jurídico, prevista no artigo 104 do Código Civil. Primeira exigência é o agente capaz. As partes devem ter capacidade plena para contratar. Para pessoas físicas, empresários individual significa ter 18 anos, ser legalmente emancipado e não ser legalmente impedido, como algumas categorias de funcionários públicos. O incapaz, menor de 16 ou relativamente incapaz, pode excepcionalmente continuar uma empresa já existente, mas nunca iniciá-la. Para pessoas jurídicas e empresas, a capacidade é verificada pelos seus atos constitutivos, contrato social ou estatuto. O contrato deve ser assinado por quem tem poder de representação legal, como um sócio administrador ou procurador com poderes específicos. A segunda exigência é o objeto lícito, possível, determinado ou determinável. O objeto do contrato deve ser legal, viável de ser realizado e claramente definido, ou que possa ser definido por critérios no contrato. O objeto é lícito quando a lei não o proíbe. A terceira exigência é a forma prescrita ou não defesa em lei. A lei geralmente permite a liberdade de forma para contratos, podem ser verbais ou escritos.
Contudo, em algumas situações, exige-se uma forma específica, como a escritura pública para transferência de imóveis de valor superior a 30 salários mínimos. Em suma, além do foco no lucro, a validade de um contrato empresarial depende da capacidade dos agentes, da licitude e determinação do objeto e da observância da forma legal. Agora, falaremos sobre os princípios fundamentais. E o primeiro é o da autonomia da vontade, ou seja, a liberdade das partes para negociar os termos. Esse princípio nasceu lá no século XIX, inspirado pelo liberalismo econômico, época em que se acreditava que o Estado deveria interferir o mínimo possível nas relações privadas. Entretanto, hoje o Estado interfere bastante, regulando cláusulas e impondo limites, como os da Lei da Liberdade Econômica, da Lei nº 13.874 de 2019, que tenta justamente devolver mais autonomia aos agentes privados. Outro princípio é o princípio da boa-fé objetiva, que exige lealdade e transparência nas negociações. A jurista Maria Helena Diniz resume bem. A boa-fé objetiva é um padrão ético de conduta, exigível de todos os contratantes antes, durante e após o contrato. Temos ainda o consensualismo, que significa que o contrato nasce do simples acordo sem necessidade de formalidade, salvo quando a lei exige de forma específica, como nos contratos de compra e venda de imóveis, por exemplo. E, claro, o pacta sunt servanda, o princípio da obrigatoriedade dos contratos. O que foi pactuado deve ser cumprido. Por fim, a função social do contrato, prevista no artigo 421 do Código Civil, lembra que os contratos não devem servir apenas ao interesse das partes, mas também à coletividade e à estabilidade do mercado. Mas cuidado, quando o Estado interfere demais em nome dessa função social, pode gerar insegurança jurídica e burocracia, o que prejudica a economia e o próprio livre mercado. Nosso próximo assunto é sobre contrato de compra e venda empresarial. A compra e venda é o coração da atividade empresarial. Desde a Revolução Industrial, ela move a engrenagem econômica. E vale lembrar que, antes da Revolução Industrial, a renda média mundial era de cerca de $1 por dia. Com o aumento da produtividade, fruto de práticas como a divisão do trabalho, o uso de máquinas e a padronização de processos, a riqueza global cresceu exponencialmente. Exatamente, Gustavo! Esse salto de produtividade tirou bilhões de pessoas da pobreza extrema. Além disso, o comércio moderno reduziu a necessidade de guerras por territórios e enfraqueceu a escravidão. Porque o crescimento passou a vir da cooperação econômica e não da dominação. E onde entra o contrato nisso tudo? Ele é um instrumento que garante previsibilidade. Sem ele, nenhuma relação de troca seria confiável. Por isso, o Código Civil, nos seus artigos 481 e seguintes, regula a compra e venda com base na clareza sobre o objeto, o preço e o prazo. Vamos a um exemplo prático. Uma fábrica de bebidas compra garrafas de vidro de um fornecedor. Se ele não entrega no prazo, toda a produção para. Por isso, cláusulas de penalidade e de força maior são comuns nesses contratos. E uma curiosidade: o Código Comercial de 1850 já tratava de compra e venda entre comerciantes, com uma lógica liberal que privilegiava celeridade, confiança e menor intervenção estatal. Valores que, se aplicados hoje, reduziriam a burocracia e ajudariam o Brasil a crescer mais. Agora, vamos falar sobre os contratos de colaboração empresarial, que representam o espírito moderno do capitalismo. São parcerias entre empresas que deixam de ser rivais para crescerem juntas. Temos a joint venture, união temporária de empresas para realizar um projeto específico. A base legal está nos artigos 981 e seguintes do Código Civil, sobre sociedade simples
e também na Lei nº 6.404 de 1976, Lei das SA, quando envolve sociedades anônimas. Um exemplo clássico são as montadoras de veículos elétricos que se unem a empresas de tecnologia para criar baterias inteligentes. Essas alianças compartilham investimentos, riscos e lucros. Temos também as franquias, regidas pela Lei nº 13.966 de 2019. O Brasil é o quarto país do mundo em número de franquias, com mais de 3.000 redes e 180.000 unidades, movimentando cerca de 220 bilhões por ano e gerando mais de 1,6 milhão de empregos. Mas enfrentam desafios como a alta carga tributária e a burocracia para a abertura de empresas, o que demonstra que um alto controle estatal pode acabar dificultando o crescimento nacional, uma vez que dificulta o crescimento das franquias que movimentam parte da economia nacional. Outros exemplos são os contratos de distribuição e representação comercial, previstos na Lei 4.886 de 1965, fundamentais para ampliar mercados e conectar empresas a clientes em regiões diferentes. E há também a sociedade em conta de participação, em que o sócio investidor participa de um negócio sem aparecer publicamente. É uma forma inteligente de viabilizar investimentos de risco com discrição e flexibilidade. Agora vamos falar de dinheiro, contratos bancários e financeiros. O crédito é o oxigênio das empresas e é por meio dos contratos bancários que ele se materializa. Esses contratos estão previstos no Código Civil, artigos 1361 e seguintes, e regulamentados pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional. Inclui empréstimos, financiamentos, leasing, desconto de duplicatas e factoring. Por exemplo, o leasing, previsto na Lei nº 6.099 de 1974, permite que uma empresa utilize um bem industrial pagando parcelas e, ao final, compre-o se desejar. Já o factoring antecipa recebíveis, dando fôlego ao fluxo de caixa. Mas não podemos esquecer dos riscos, Gustavo. Juros abusivos, cláusulas leoninas e assimetrias de informação. Por isso, a jurisprudência e a súmula 297 do STJ estendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 1990, a algumas relações bancárias. Agora, voltando paralelo com a Revolução Industrial, o crédito bem estruturado é o combustível da inovação. Sem ele, o crescimento trava. Com ele, o mercado se expande. E o nosso último tópico tratará do direito econômico e o papel dos contratos. O direito econômico entra em cena para equilibrar a liberdade de mercado e interesse público, como explica Washington de Barros Monteiro. O contrato é um instrumento de liberdade, mas que deve coexistir com as exigências de ordem pública e de justiça social. Mas o desafio é encontrar esse equilíbrio. Quando o Estado intervém demais, com regulações excessivas e burocracia, pode sufocar o empreendedorismo. Por outro lado, a ausência total de regulação pode gerar abusos e monopólios. Exemplos típicos de contratos sob influência direta do direito econômico são as concessões públicas, licitações e parcerias público-privadas da Lei nº 11.079 de 2004. Eles moldam o ambiente macroeconômico e refletem a política de desenvolvimento do país. Estamos chegando no final deste episódio e hoje vimos que contratos empresariais não são meros papéis. São instrumentos de confiança que movem o mercado, criam empregos e sustentam a economia. Entendemos que contrato é entender o próprio funcionamento do capitalismo. Cada cláusula é uma engrenagem que faz o sistema girar com segurança e eficiência.
Obrigada, Liliane, Marta e Gustavo. Estendo o agradecimento à nossa produtora, Renata Júnior, e ao redator desse episódio, Conrado Amaral. Se você gostou desse episódio, compartilhe e siga o Frequência Jurídica. Ah, e lembre-se, o bom contrato é aquele que evita o conflito.